Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil, sou o Dr. Ranieri, militar da Reserva do Exército Brasileiro, professor e profissional de saúde. Atualmente estou doutorando em Ciência Política e Educação e eu digo isso apenas para que cada um entenda que aqui desse lado do vídeo não houve irresponsabilidade no vídeo de ontem sobre fronteiras abertas, onde alertamos o povo brasileiro sobre a abrangência e as implicâncias da lei de imigração em vigor desde maio de 2017. Muitos agradeceram, muitos criticaram, xingaram, dizendo ser fake news, o que ontem foi veiculado pelas redes sociais no vídeo Fronteiras Abertas. Nós abordamos o assunto porque havia um clamor generalizado, sob certo ponto de vista até racional, em função do medo da pandemia, para que o presidente decretasse urgentemente o fechamento das fronteiras brasileiras, mas, no entanto, sem um entendimento da questão de modo mais profundo e técnico, como fez a equipe do governo hoje, anunciando as medidas protetivas adotadas não apenas em favor da proteção da saúde dos brasileiros, mas também da atividade econômica, a preservação dos empregos e das empresas. Antes de entrar no assunto principal, gostaria de fazer uma revisão de geografia com você. Vamos a números arredondados. O Brasil possui 23 mil quilômetros de fronteira, sendo 15.700 de terrestres, 7.300 de marítimos. Eu quero comprovar a veracidade do que ontem foi argumentado no vídeo Fronteiras Abertas. Vamos aos fatos geográficos e previsão constitucional. Então, nos últimos dias, com a chegada aí do coronavírus ao Brasil, muitos brasileiros exigiam uma ação rápida e unilateral do presidente Bolsonaro para determinar o fechamento de todas as fronteiras brasileiras como uma forma de contenção da doença. Mas o presidente, ele pode fazer isso? Será que essa decisão vale? É permanente? Ele tem esse poder? Sozinho, eu te garanto que ele não tem esse poder. Mas e quando é que o presidente pode decidir, então, pelo fechamento das fronteiras? Em casos de estado de defesa e em caso de estado de sítio. Vou te explicar. Não vale a vontade do governante, vale a lei na sua melhor interpretação. Em ambos os casos, o Congresso deve ser ouvido, por se tratar de uma restrição da liberdade pública. Mas o presidente tem que ouvir algumas outras autoridades também. O estado de defesa está regulado pelo artigo 136 da Constituição. Procure ler na íntegra depois você. Diz esse artigo que o presidente da República pode, eu disse pode, querer não é poder, ele pode, mas precisa ouvir o Conselho da República. Está no artigo 89 da Constituição. E o Conselho de Defesa Nacional. Então ele pode decretar o estado de defesa, por exemplo, mas isso não significa fechar todas as fronteiras, como estava induzindo aí a imprensa má, as redes sociais opositoras do presidente, além das pessoas que estavam preocupadas de fato com a saúde dos seus entes queridos. E quem o presidente precisa ouvir antes de decretar isso? O presidente precisa ouvir o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mandato de 3 anos. Além disso, ele tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional, composto pelo vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro da Justiça, ministro de Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do glorioso Exército Brasileiro e da Aeronáutica. Tem que ouvir todo mundo. Então vamos tentar interpretar agora o que está escrito nesse artigo da Constituição que você vai ler depois. Então, ouvidas todas as autoridades, o presidente poderia decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Está escrito na Constituição desse jeitinho aí, locais restritos e determinados, não fala claramente em fechamento total de fronteiras, para restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Não é o caso agora, porque os 3 poderes, apesar de que parte do Congresso Nacional e do STF claramente sabotem as ações do governo, ainda temos uma estabilidade institucional razoável, beirando o delicado. Mas vamos voltar para o assunto do artigo. Então, para restabelecer a ordem quando atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Aqui até daria para tentar enquadrar, dar uma forçada na interpretação aí, classificando o coronavírus como calamidade natural, sob o risco de o Congresso discordar. Então eu recomendaria que você lesse o artigo 136 na íntegra, especialmente o parágrafo 4º e 7º. O parágrafo 4º
diz que decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. O presidente propõe, o Congresso homologa ou não. Não se trata de uma decisão do presidente. O parágrafo 7º diz que, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, anulando a decisão do presidente. Bem, e o estado de sítio repete todo esse ritual, né, de ouvir os conselhos, e quando não funcionou o estado de defesa ou o estado de guerra. Então, meus amigos, o presidente não decide o fechamento de fronteira sozinho, não é a BIC do presidente que prevalece, não é isso, nada disso. Então eu reitero todas as implicâncias humanitárias previstas na Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, faça uma leitura detalhada, tome conhecimento. E foram concedidos aos estrangeiros todos os direitos constitucionais dos brasileiros. Para quem achava que o presidente poderia decretar o fechamento total das fronteiras, fica aqui o nosso esclarecimento. Então, além do mais, o presidente Bolsonaro tem uma equipe de ministros de altíssimo nível que o assessoram e nos quais eu confio. Tenho certeza de que as medidas adotadas, além de estarem no momento certo, foram pensadas em conjunto para o bem do Brasil e dos brasileiros. Então nós passaremos por mais essa crise. Tenha cuidado redobrado, cuide da sua família, dos seus idosos, de modo especial, cumpra as determinações das autoridades sanitárias e vamos ajudar o governo a conduzir o Brasil nesse momento de crise mundial. Amigos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, espero ter esclarecido a você. Até a próxima.